Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Paulo aqui. Então estamos hoje de novo aí trabalhando com vocês mais uma aulinha de teoria geral do processo. Terminamos na nossa última aula aí a questão da nossa jurisdição, né? Falamos aí das causas de modificação da competência, terminamos a questão de jurisdição. E nisso eu preciso falar para vocês que nós entramos no segundo grande tema do direito processual, da teoria geral do processo, que é a ação. A ação, nós vamos trabalhar pelo menos 2 aulas para compreender a ação, tá? Então vejam bem, eu tenho os três grandes problemas que eu me debruço hoje no estudo do direito processual e da teoria geral do processo. O primeiro é a jurisdição, o segundo é a ação, e o terceiro é o processo. Já vencemos a jurisdição, iniciamos hoje então o nosso estudo sobre a ação. E para eu compreender a ação, eu preciso voltar num contexto histórico, num espaço em que essas teorias foram concretizadas, foram pensadas, e num tempo em que isso também começou a ocorrer, tá? E a construção das bases teóricas do direito processual ocorreu lá na região germânica, né? A região onde tinha a Prússia e os grandes ducados, que influenciada pelo cartesianismo e sobremaneira pela expansão crescente dos ensinamentos de alguns estudiosos do direito, alguns pensadores do direito, como Christian Tomásio e Christian Wolff, por exemplo. Esse último, em especial, pelo seu método científico, ele utilizou um método científico alcançando o estudo do direito, mas enquanto gênero, mas também se debruçou no estudo do processo enquanto espécie, né? Então você acaba trabalhando com o processo enquanto espécie do gênero direito, de forma científica. Por que de forma científica? Porque eu estou falando num contexto científico, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nós temos um dos grandes filósofos do direito, que foi discípulo do Wolff, né? De quem que eu estou falando? Estou falando do Kant, do Immanuel Kant, foi discípulo do Wolff, e a partir dali ele vai construir a sua teoria arquitetônica da razão, como a gente verifica, como a gente estuda lá na obra Crítica da Razão Pura, e alguns conceitos também ele vai desenvolver, como por exemplo o imperativo hipotético, imperativo categórico, tá? Mas pois bem, né? Não vamos nos aprofundar na filosofia, vocês vão estudar essa questão do Kant lá na disciplina de filosofia do direito, mas para nós interessa que a região onde hoje é a Alemanha, né, essa região germânica, ela foi catalogada pelos romanos ali antes do ano 100 depois de Cristo, tá? A ideia era expandir o Império Romano, né? E essa região, então, portanto, acabou sendo catalogada pelos romanos. E a partir do século X, ela foi incorporada ao Império Romano, fazendo parte do Império Romano Germânico, né? E isso perdurou durante séculos, até que lá em 1871, com a famosa Guerra Franco-Prussiana, a Prússia e esses grandes ducados que existiam ali ao redor, eles acabaram se unificando, formando o que hoje nós chamamos de Alemanha, tá? E por que eu falei dos romanos, da dominação dos romanos nessa região germânica e tudo mais? Porque quando eles trazem, aliás, quando eles incorporam uma região ao seu império, eles também levam os seus costumes e levam o seu direito, né? E as suas categorias jurídicas, o seu direito romano, o seu processo romano, tá? Então, a dominação romana deu a essa região uma forte característica que foi a utilização do antigo direito romano, né? No processo, obviamente, que é o foco da nossa aula. E essa utilização do antigo direito romano, ele perdurou praticamente até meados do século XIX. Tá? Então eu utilizei as categorias do direito romano praticamente em todo o Ocidente, e em termos processuais isso durou praticamente até meados do século XIX. Tá? E alguns pensadores, né, que começaram a analisar essa dominação romana e a influência do direito romano, acabaram pensando nessa época de utilização da ciência. Por exemplo, o Christian Tomásio e o Christian Wolff, por exemplo, como eu falei para vocês, esses pensadores, posteriormente o Kant e outros discípulos,
eles começaram a se ocupar do direito enquanto gênero, e aí começou a surgir uma doutrina do direito processual, uma espécie do gênero direito. Então, a partir dessas bases, dessa ideia do iluminismo, de você utilizar a razão sobre o conhecimento do senso comum, né? Ou seja, a luz sobre as trevas, essa ideia do iluminismo que foi mistério ali o surgimento de uma teoria, ou das primeiras teorias do direito processual, né? Uma doutrina do direito processual, como a gente encontra em algumas obras, que se formou nessa época. Quer dizer, toda a doutrina processual que conhecemos hoje somente existe porque naquela região que hoje é a Alemanha, né, nós tivemos ali alguns pensadores que começaram a analisar o processo e as suas categorias e verificar, será que a utilização desse conceito do direito romano hoje ainda é suficiente para eu compreender, para eu atingir a justiça e por aí vai, né? Tem um renomado professor de processo civil italiano, né, o professor Andrea Panzarola, né, ou Panzarola, como alguns falam. Ele vai comentar que esses doutrinadores alemães, eles enxergavam nos seus estudos, nas suas teorias, as forças constitutivas do processo como máximas. Quer dizer o quê? São como mais ou menos hoje a gente trabalha a teoria dos princípios, né, dentro da teoria das normas, né, aquela ideia de princípios lá do Working, do Alexis, ou do Bandeira de Mello aqui no nosso direito brasileiro, aquela ideia de princípios enquanto base, né, enquanto fundamento que vai sustentar todo o ordenamento jurídico, né, esses doutrinadores já enxergavam essas máximas como forças constitutivas, como base do processo. Tá? E no outro aspecto também, eles selecionavam certos elementos constantes dos fenômenos processuais, produzindo conceitos na busca de fundarem um sistema normativo processual, um sistema processual, tá? E esse desenvolvimento de uma teoria processual tinha como pano de fundo o próprio iluminismo do século XVII, do século anterior, que foi aquele movimento científico que pregava o uso da razão sobre o senso comum, como eu falei agora há pouco, né? Não só sobre o senso comum, mas também contra o discurso religioso, que vedava o conhecimento, que continha todo o conhecimento dentro da igreja, né? Ou seja, era aquela briga de luz sobre as trevas, ou a razão sobre o senso comum, né? A ideia de você utilizar a racionalidade e as bases científicas para investigar determinados fatos, né? Enfim, essa ideia era pensar, a ideia era pensar o fenômeno processual a partir da sua finalidade, tá? Para saber se seria possível atingir a justiça por meio do processo. Tá? Então, a ideia principal era: vamos analisar esse fenômeno processual a partir da sua finalidade para saber se conseguimos atingir a justiça por meio dele. Dele quem? Do processo. E em 1801, em sua obra Manual do Processo Comum Alemão, em uma discussão detalhada de seus assuntos mais relevantes, né, numa tradução livre aí que a gente faz desse autor, então Nikolaus Güner, ele vai desenvolver um modelo sistemático e racional para pensar o processo de acordo com a sua finalidade, né, baseado em nesse método de máximas, nesse método de princípios, que seria o que hoje, então, a gente vai chamar de princípios, como eu falei há pouco com vocês. Tá? Então, o processo ele era visto pelo modo como quem exercia o poder, né, aliás, e nessa ideia, vendo pelo modo como quem exerce o poder iria definir a própria justiça no caso concreto. Isto é, por um poder livre em decorrência direta da soberania, ou um poder limitado por aquilo que as partes desejam de maneira contraposta, né? Aquela ideia mais de construção do processo a partir do princípio dispositivo, construção dialética entre a atuação das partes no processo que a gente vai trabalhar hoje. Com isso, né, o Güner vai estruturar o processo sistematicamente por meio de dois princípios básicos que eu vou trabalhar. O primeiro dele, né, esses dois princípios básicos. A máxima da negociação, princípio da negociação.
tá? Então, trabalhando com essa máxima da negociação e depois tomado como um princípio que hoje nós chamamos de princípio dispositivo. E o segundo, que é a máxima, ou princípio da investigação, que depois a gente vai trabalhar no decorrer da evolução do direito processual como princípio inquisitivo. Tá? Então, as duas máximas do direito processual de um lado, o processo dispositivo, né? De outro, o processo inquisitivo. Tá? O processo penal vai se debruçar sobremaneira sobre esses dois grandes princípios para tentar justificar o tolhimento do direito de liberdade por parte do Estado. E hoje, com o novo processo civil, também voltou à tona essa discussão de processo dispositivo e processo inquisitivo, né? A atuação do juiz dentro do processo e tudo mais. Mas vamos para frente, né? Ou seja, assim, para ele, para o Giner, né, o processo ele vai se definir e alcançar a justiça ou por meio da vontade das partes ou de forma inquisitiva por quem está no poder. Tá? Basicamente dessa forma. São, como dito, os princípios dispositivo e inquisitivo, né, tanto estudados aí nas teorias gerais do processo mundo afora. A teoria do Giner foi de suma importância porque a partir dela começou-se a distinguir o poder das partes do poder do juiz na condução do processo. Quer dizer, eu preciso investigar se necessita colocar alguns limites na atuação do juiz, na intervenção do juiz e na condução dele dentro do processo. E por outro lado, eu vou também verificar se é necessário aumentar a parte, aliás, o poder das partes como gestoras das provas e tudo mais, num processo hoje dentro de um Estado democrático, obviamente. Mas foi lá, então, em 1801, que surgiu essa dicotomia com o Giner, né? E isso acabou sendo sistematizado em uma estrutura processual, tá? Como o direito romano mais arcaico do que o direito que estava nascendo ali, como o direito romano não trabalhava com essa estrutura principiológica, foi com o Giner que podemos dizer que surgiu a chamada moderna ciência do direito processual civil, como bem afirma o próprio professor Panzarola, né? E esse fato, então, ele tem uma relação umbilical com Kant e seu imperativo categórico, fazendo uma análise aí de cunho filosófico do processo, vez que esses princípios aí eles se tornam hipotéticos em um primeiro momento, mas categóricos depois que elevados à categoria de formais e universais, né, vão servir para todas as pessoas que estiverem participando da relação processual, então, tá? A partir daí, pensando que um modelo de processo, pensando que em um modelo de processo as partes deveriam conduzir, a partir da realização dos atos processuais, né, da produção probatória, etc., as partes deveriam conduzir esse processo, o princípio dispositivo acabou se ligando ao que nós chamamos de princípio da demanda, que nós estudamos lá nos princípios do direito processual, na teoria geral do processo, principalmente ligado ao processo civil. Tá? Pois essa ideia dá às partes um maior poder de atuação, reduzindo consequentemente a atuação do Estado. Né? E quem é que vai, na prática, ter seu poder reduzido? O agente público investido de jurisdição, que é o juiz, é o magistrado. Então você vai reduzir, consequentemente, o poder do juiz, a atuação do Estado na pessoa do juiz, aumentando o poder de atuação das partes no processo. Tá? E também, outra consequência disso é preservar o que hoje nós conhecemos como o princípio da inércia, em que o poder jurisdicional somente vai ser exercido a partir do momento em que houver uma demanda, ou seja, a partir do momento em que o Estado, o juiz, for provocado. O Estado não tem que se meter nos conflitos alheios, né? Ele tem que ficar ali paradinho, só observando. Né? Se alguém tiver a necessidade de provocar o Estado juiz para que o Estado dê uma resposta à sua lida, beleza, que o faça, senão o Estado não pode se meter nos conflitos privados. Né? Hoje, o princípio da demanda, esse princípio da demanda, ele vai se relacionar com o exercício da ação, evitando, por exemplo, a provocação da jurisdição ex officio pelo juiz. Ou seja,
o juiz não é parte e não tem direito da ação. Então, essa ideia que a gente trabalha hoje, ela surge lá com o Giner em 1801, tá? Desta forma, então, a partir dessa estrutura processual, de um sistema processual, o princípio da demanda é como se fosse um desdobramento do princípio dispositivo, ou seja, nesse princípio dispositivo, o princípio da demanda está contido, tá? Beleza? Mas isso aí a gente verificou já em outras aulas quando estudamos os princípios processuais, tá? Então aqui eu tenho que fazer uma recordação, tá? Que você estuda lá no início do curso de Direito, quando vê as escolas do Direito, a escola justnaturalista, a escola histórica alemã, a escola marxista, positivista, etc. Por quê? Porque os pandectistas, que se desenvolveu, a escola pandectista se desenvolveu mais ou menos nessa época, os pandectistas, eles se ocupavam das tradições romanas no direito ocidental, reanalisando o direito romano, né, de forma histórica e tudo mais. Então eles tentaram elucidar quais eram os sentidos das categorias processuais do direito romano, né? Por exemplo, o que o processo significava dizer para os romanos e o que o processo significa para os alemães do século XIX. O conceito de jurisdição dos romanos, a iuris dicere, poderia ser usado no direito alemão, né? E quanto à ação, a chamada axio romana tinha o mesmo significado que a ação, a Klage, né, para os alemães? Dessas investigações, em 1856, então, surge um estudo do Bernard Winscheid, intitulado A Axio do Direito Romano do ponto de vista do direito atual. Então, uma investigação de cunho histórico, né, na tentativa de analisar aquela axio lá do direito romano no contexto do século XIX, pós-iluminismo, tá? Nesse estudo, o Winscheid ele discutia o conceito da axio romana e o moderno conceito da ação dos alemães, né? O Winscheid ele vai partir do conceito de axio definida lá pelo jurisconsulto Celso, na obra O Digesto de Justiniano, em que se afirmava o seguinte: não é outra coisa a ação que o direito de perseguir em juízo o que lhe é devido, né? Ou seja, o conceito de ação de Celso, no Digesto, é ligado ao próprio direito material, visto que é o direito de eu cobrar em juízo algo que já me é devido. E isso tem algumas implicações que eu já vou falar para vocês aí, tá? O questionamento do Winscheid buscava elucidar se a axio romana era igual ao ius, né, o direito, ou se a axio era diferente do ius, tá? Se o ius, o direito, quando violado, é que era colocado em movimento para se alcançar o que se pretendia, ou se a axio era o direito colocado em movimento, então não se tem processo ou direito processual. Se a axio, uma categoria princípio processual, era igual ao direito material, na verdade tudo que vai existir é o direito material e não o direito processual, tá? No fundo, essa era a grande indagação do Winscheid, tá? Então criou-se uma dicotomia entre a axio e o direito, né? E o ius, o jus, né? São a mesma coisa ou não, pensava o Winscheid, né? Quer dizer, a partir dessa ideia dele, a gente pensa até hoje, são a mesma coisa ou não? Né? Hoje a gente já sabe que talvez não, mas enfim, né? Neste caso, estamos falando do direito material que, em tese, foi violado por outrem, tá? Quando eu falo do ius. E, em outro sentido, existe ou não uma autonomia do direito processual em face do direito material? É também uma outra grande pergunta que, nos estudos do Winscheid, ele vai se deparar com isso. Quer dizer, o direito processual ele é autônomo ao direito material? São ciências distintas ou não são? São a mesma coisa? Um está ligado ao outro, decorre do outro. Então, começa a se analisar nessa estrutura processual e nessa ciência do direito processual, começa a se analisar e buscar respostas a essas perguntas, tá? Esse conceito
do Celso no Digesto, ele integrava o que nós chamamos hoje de teoria privatista, ou teoria imanentista da ação, pois da leitura do Digesto a conclusão é que a ação se confunde com o direito material. Tá? Em outras palavras, a axio era o direito de alguém cobrar de outrem algo que lhe é devido. Assim, o direito de ação era confundido com o meio de pôr o direito em exercício, né, em movimento, culminando na regra de que a cada direito há uma ação que o assegura. Será? Vamos para frente. Teoria imanentista, portanto, né, ou melhor, teoria imanentista porque a ação era imanente ao direito violado, ou seja, era inseparável do direito violado. Logo, se a ação é imanente ao direito violado, ela é um instrumento de um credor para cobrar um crédito. Pressupõe, portanto, um título executivo, pois eu vou cobrar, como estava disposto ali no Digesto de Justiniano, eu vou cobrar algo que eu já sei que me é devido. Né? Se a ação nada mais é do que eu cobrar em juízo algo que me é devido, pressupõe-se que já existe um título executivo, inclusive. Quer dizer, eu já sei que me é devido, eu não preciso reconhecer o meu direito material, a violação do meu direito. Será isso possível hoje em dia? Né? Por isso que a gente vai estudar essas teorias, porque às vezes o aluno coloca lá no TCC dele um conceito de ação do Celso, né? Aliás, do Celso no Digesto de Justiniano, só porque é bonito, não sei o que lá. Mas será que é correto? Né? Então, talvez não. Mas vamos para frente. Então foi com o Windscheid que viu-se a necessidade da ruptura entre o direito material e o direito processual. Afinal de contas, a ideia era pensar o processo em sua finalidade, mas de forma racional. Eu falei para vocês que a gente estava em um pós-iluminismo, né? E o conceito de Celso, a essa altura, não correspondia mais aos anseios da comunidade científica que pensava o processo nessa perspectiva alemã do século XIX, tá? Num mundo, como eu falei, em que você já investiga os fenômenos a partir de bases científicas. Desta forma, então, a teoria imanentista adotada por Celso no Digesto de Justiniano não servia mais para explicar o fenômeno processual e as suas categorias, como, por exemplo, a jurisdição, o processo e, principalmente, o que eu estou falando hoje nessa aula, que é a ação, ou a axio romana. Né? E o Windscheid, que iniciou seu estudo na tentativa da própria manutenção do direito romano, como era próprio dos pandectistas, ele acabou mostrando para a comunidade científica, jurídica da época, que existia diferença entre a axio romana e o que os alemães, e o que os alemães chamavam de Klaga, né? Se escreve Klage com K, né? A Klaga, né? Klaga, que em tradução livre pode ser considerado como o direito de reclamar, o direito de queixa que a gente tem no processo penal, ou o direito de ação que a gente tem no processo civil, tá? E uma vez que mostrou-se incompatível a axio com a Klaga, né, Windscheid buscou formar um conceito de ação vinculado à ideia de pretensão, muito utilizado hoje no direito processual civil. Né? Alguns processualistas penais também estão pensando nessa ideia de pretensões, mas retirando essa categoria, então, do direito material e passando para o campo do processo, do direito processual. Retira, então, com Windscheid, a ideia de que a Klaga, né, não era a mesma coisa que a axio romana, ou seja, esse direito de ação do direito alemão no século XIX não poderia ser considerado como a mesma coisa que a axio romana. Né? Contudo, outro jovem alemão, na verdade todos os autores que a gente vai falar nessa aula de hoje são alemães, né? O Adolf Mutter, o Mutter ele vem criticar o estudo do Windscheid. Lá na sua obra Teoria Geral do Processo, que escreve ali com o Cândido Rangel Dinamarco, famoso pela instrumentalidade do processo, né? E também com outros autores, a professora Ada Pellegrini Grinover, sem dúvida uma das maiores, se não a maior processualista do país, e que nos deixou recentemente, aí no ano de 2017, se não me engano, no mês de junho. Nesse livro, Teoria Geral do Processo,
A professora Ada Pellegrini ela vai tratar do que os processualistas chamam de polêmica Windscheid-Mutter, tá? E essa polêmica ocorreu ali nos anos de 1856 e 1857, quer dizer, surgiu um novo jurista alemão, processualista alemão, que leu toda a obra do Windscheid, todos os estudos do Windscheid e se contrapôs a ela. Né? O Mutter criticou o Windscheid em razão deste alternar o conceito da axio, ora como sendo pretensão, ora como sendo o próprio direito violado. Né? Quer dizer, não existia uma confusão ali. A axio é pretensão, e quanto a isso uma categoria processual, ou é o próprio direito violado e desta forma seria o direito material. Né? Então o Windscheid ele vai alternar na sua obra esses conceitos, a utilização da axio, ora como uma coisa, ora como outra. Tá? E o Mutter conseguiu fazer a distinção entre o direito lesado e o direito de ação a partir da crítica da obra e do estudo do Windscheid. Tá? Posteriormente, aí, o Windscheid acabou fazendo uma réplica, aliás, uma tréplica às críticas do Mutter, e inclusive reconhecendo que a sua teoria, o Windscheid reconheceu que a sua teoria realmente, parte dela estava equivocada. Então, a crítica do Mutter serviu para o Windscheid rever a sua teoria, os seus estudos, e a partir daí, então, reforçou mais essas bases teóricas do direito processual e o próprio conceito de ação. Dessa polêmica, surgiu a ideia de que, em uma situação de direito violado, surgem dois direitos, ambos de natureza pública, como a professora Ada Pellegrini vai falar lá no livro dela. Tá? Então, esses dois direitos, ambos de natureza pública, um é o direito lesado, né? O direito, aliás, o direito do lesado à tutela jurídica do Estado, ou seja, o direito ao que hoje nós chamamos de jurisdição. Né? A gente trabalha com o conceito de hoje sermos, inclusive, credores de jurisdição. Né? E o outro é o direito de o Estado fazer cessar a lesão, ou seja, o reconhecimento do direito material. Isso quer dizer, surge a ideia de que eu tenho, sim, o direito de ir até o Estado juiz e pedir para ele, Estado, por favor, resolva o meu conflito. E, por outro lado, eu tenho também o direito de que o Estado reconheça ou, inclusive, não reconheça, mas dê uma solução para o meu caso, que seria ligado daí ao direito material. Tá? Desculpem. Essa polêmica, ela caracterizou um marco na separação entre o direito processual e o direito material, e novos estudos foram feitos na Alemanha, ainda no século XIX, pós-polêmica Windscheid e Mutter, com a intenção de fazer essas distinções, com a intenção de analisar melhor essas distinções entre o direito material e entre o direito processual. Em síntese, duas novas ideias surgiram com duas novas teorias, para tentar explicar a ação. A primeira, a teoria do direito concreto à tutela jurídica, e a segunda, a teoria do direito abstrato de agir. Tá? Isso traz para nós a ideia de que a ação é um direito abstrato, né, que é a teoria abstrata da ação. Né, e isso tudo surge dessa grande polêmica do Windscheid e do Mutter. Tá? Então, a teoria abstrata da ação. Abstrata porque, além de não estar vinculado ao direito material, também não decorre dele. Quer dizer, eu tenho o direito de ir até o Estado, mesmo que a lesão ao meu bem jurídico não seja reconhecida por ele. Quer dizer, eu tenho um direito processual de provocar o Estado. Né? Por outro lado, eu vou ter também o direito ali de ser reconhecido ou não de forma autônoma. O direito processual passa então a ter uma certa autonomia. Né? A teoria abstrata ela traz também a ideia de uma certa autonomia do direito processual e a ação como sendo autônoma ao direito material. Tá? Ou seja, mesmo que o Estado juiz negue o direito, a ação terá sido exercida, pois a sua existência não está vinculada a uma sentença favorável de mérito ou não, tá? Ou uma sentença desfavorável. A ação é um direito, nessa ideia, né, de teoria abstrata e também autônoma, a ação é um direito dos que têm razão, mas também a ação é um direito dos que não têm razão.
e é um direito ligado à própria personalidade das pessoas, né? Um direito público subjetivo é o que alguns processualistas vão tratar. Tudo bem? Nesse contexto, então, surge um outro autor, um outro jurista alemão, um outro processualista alemão do processo civil, que é o Oskar von Bülow, né? O Bülow, outro processualista civil alemão, portanto, né, na sua obra A Teoria das Exceções Processuais, os Pressupostos Processuais, publicada ali no ano de 1868, ele vem desenhando a sua teoria, entendendo que o processo é uma relação jurídica de natureza pública. E aí, como toda relação jurídica tem consequências, né? Relação jurídica é toda relação que tem consequências jurídicas. E as consequências dessa relação jurídica são... Hoje nós trabalhamos como sendo direitos, obrigações, faculdades, sujeições, ônus, né? Mas para o Bülow, então, na teoria dele, sendo o processo uma relação jurídica de natureza pública, o processo cria entre as partes, né, e também não só entre as partes, mas também delas com o Estado, ele vai criar direitos e obrigações recíprocas, né? Então o autor tem direito e obrigação na sua relação jurídica com o réu tem direito e obrigação na sua relação jurídica com o Estado. O réu tem direito e obrigação na sua relação jurídica com o autor tem direito e obrigação na sua relação jurídica com o Estado. E o Estado tem direitos e obrigações na sua relação jurídica tanto com o réu quanto com o autor. Tá? Todas as partes, a tríade, o actum trium personarum, que a gente trabalha na teoria do direito processual, né? A tríade processual, né? Todas as pessoas, os sujeitos processuais, nessa perspectiva do Bülow, né, vão ter direitos e obrigações recíprocas. Tá? Em seguida, então, na polêmica do Windscheid e do Mutter, vem um outro processualista, um outro jurista alemão, o Adolf Wahr. Né? O Wahr, segundo as ideias, ele vai seguindo as ideias do Bülow de processo como relação jurídica e vai afirmar que a ação é um direito autônomo. Sim, né? Ele é autônomo, isto é, ele é independente do direito material exato. Porém, né, algo que acabou sendo refutado depois pela comunidade jurídica, é porque ele concluiu na sua obra, o Wahr acabou falando, o direito processual e a ação é um direito autônomo sim, porém concreto. Né? Isso porque para o Wahr, né, para o Adolf Wahr, somente haverá ação quando o autor obtiver uma sentença favorável. Ou seja, a ação somente compete aos que têm razão. Se eu tiver o meu pedido deferido, se eu tiver o meu pedido reconhecido lá numa sentença, provar é aí que eu vou ter reconhecido também o meu direito de ação. Por mais que não seja vinculado ao direito material, sim, autônomo, mas só vou reconhecer lá na sentença porque ele é um direito concreto e não abstrato. Tá? Então, por essa teoria, o autor busca do Estado a proteção contra a existência e ao exercício do direito pretendido. Tá? Mas como a ação é a razão de existir do processo, se o pedido fosse improcedente, por exemplo, não existiria ação. Né? Por isso, uma das maiores críticas que nós temos aí da teoria do Wahr é essa ideia de que a ação é um direito concreto. Se for improcedente o pedido, não vai ser reconhecido o direito de ação. É como se não existisse o direito de ação. Né? E tampouco existiria o processo, portanto. Né? Mas como explicar, a partir da teoria do Wahr, toda a movimentação processual havida até a sentença? Por exemplo, como explicar que teve uma petição inicial, que essa petição inicial tinha todos os requisitos, que ela não foi indeferida pelo juiz, né, que teve audiência de conciliação, que as partes não conciliaram ou conciliaram, que teve determinação de citação do réu, que houve a citação do réu por uma das formas previstas no Código de Processo, né, que houve contestação, que houve instrução, alegações finais, sentença, recurso e mais um monte de atos processuais que a gente tem aí previsto nos ritos que a gente trabalha. Como explicar toda essa movimentação
se de repente o pedido é improcedente e não se reconhece o meu direito de ação? Né? Quer dizer, se o pedido for improcedente e não se reconhecer o direito de ação do autor, né, no final do processo, através da sentença, pode sim ser esse direito de ação concreto? Pois olha, é isso que acaba ferrando com a teoria do VAR, né? E a comunidade jurídica, os processualistas, caem de pau em cima dessa teoria dele e falam assim, cara, nada a ver, não pode, não dá certo, né? Por quê? Porque já houve processo, já tivemos movimentação processual, e como também explicar que houve processo sem que alguém não tenha o direito de ação, né? Então não dá certo, não rola, né? Essa teoria do VAR acaba não vingando, portanto, pois entende-se que, mesmo que a sentença seja absolutória, não, aliás, que mesmo que a sentença venha a indeferir, não reconhecer o pedido, o processo já terá cumprido a sua função, né, de satisfação lá da pretensão do autor na petição inicial ou de satisfação da pretensão do réu na contestação e nos demais atos da defesa. Né? Ou seja, indubitavelmente o processo terá existido. Tá? Mas e hoje? Né? Nós falamos em teoria imanentista da ação, teoria abstrata da ação, teoria concreta da ação, a ação como um direito autônomo, a ação como um direito vinculado, ligado, imanente ao direito material. E hoje, né, já que não vingou essa teoria do VAR, como que a gente pode entender a ação? Então, nós vamos entender sim a ação como um direito público, subjetivo, abstrato, né, autônomo, tá? E inclusive hoje nós já temos também críticas a esse entendimento novo, mas isso é assunto para a próxima aula, em que nós vamos tratar do conceito de ação, né? O conceito de ação hoje para nós aqui, principalmente no ordenamento jurídico brasileiro, e das condições da ação na teoria geral do processo, beleza, gente? Tenham todos uma boa semana. Hashtag fique em casa, cuidado com a Covid-19, né? E tamo junto. Abraço a todos.